Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo, muito obrigada pela sua presença e a receita de hoje vai ser esse bolo de aniversário, que é uma delícia de coco queimado com morangos. Então, vamos conferir! Essa massa eu já tenho aqui no canal, é a pão de ló de leite quente, eu deixo aqui na descrição para vocês e aqui no card. Então vamos começar o recheio. Aqui eu tenho 3 colheres de sopa de açúcar refinado, ou cristal pode ser também, e é só deixar caramelizar até chegar nesse ponto. Eu vou utilizar, pessoal, 150 gramas de coco ralado fresco, mas pode ser também aquele do supermercado. Eu vou estar fazendo aqui como se fosse uma cocada, que é o que vai dar o gosto especial no nosso recheio. Então, ele só vai chegar nesse ponto aqui, vai secar bastante aquela calda. E é só colocar 2 caixinhas de leite condensado com 2 caixinhas de creme de leite. E mais 100 ml de leite integral ou leite de coco, se você preferir. Vamos levar isso ao fogo, médio por baixo, mexendo sempre, lentamente, até a gente começar a adquirir uma consistência cremosa. Pessoal, vai demorar porque tem bastante ingredientes aqui dentro, então demora um pouquinho para chegar na consistência. O ponto certo é quando você levanta a colher e o creme não se une com o outro. Ficando pronto então o meu recheio, eu vou transferir daqui para essa tigela, eu vou deixar ele resfriar completamente em temperatura ambiente. Vou colocar agora um papel filme por cima para que ele não venha criar película, isso é muito importante, pessoal. Então você coloca aí um saquinho plástico de alimentos, que facilita bastante na hora de a gente rechear o bolo. Pessoal, é importante esse saquinho estar bem rente ao recheio, ainda quente, não tem problema. Aqui o meu recheio já esfriou. Eu vou mostrar a consistência para vocês, que recheio cremoso, pessoal, maravilhoso. E ele não fica muito doce, tá? Ele fica ideal. Olha só a cremosidade que ele fica. Pessoal, aqui então, a mesma forma que eu assei o meu bolo, eu vou estar forrando com saquinho plástico limpo e vou colocar o primeiro disco de massa, que é o fundo do meu bolo. Então aqui é só regar com uma calda de sua preferência, podendo ser leite condensado com água, eu vou deixar a medida na descrição para vocês. Então é só umedecer muito bem essa massa, e aqui eu tenho 500 gramas de morango, pessoal, então são 2 caixinhas. Eu vou colocar uma caixinha nessa primeira camada e a outra caixinha na outra camada. Então aqui eu já piquei eles estão lavados e higienizados. E agora é só colocar esse moranguinho aqui, espalhando muito bem para que toda a massa fique com o morango. E eu vim com o recheio por cima. Pessoal, aí você coloca em colheiradas para que ele não venha levantar a massa do bolo. E é só espalhar com muito cuidado e paciência que ele fica bem certinho. E agora eu venho com outro disco de massa, molho novamente e venho com o morango novamente. Pessoal, uma dica para vocês é estar dividindo esse recheio ao meio com a colher para que vocês venham fazer uma camada de recheio perfeita. Então é só espalhar o morango de novo, que é o restante do nosso morango. E depois de muito bem espalhado, eu venho aqui com a última parte do meu recheio. Pessoal, faça esse recheio na casa de vocês para vocês verem que delícia. É como se fosse aquela cocada que você come, só que cremosa. E além disso, ela não é tão doce como ela é. Ela fica super suave, porque ela vai creme de leite, que também quebra bastante o doce. Coloquei o último disco de massa, rego novamente e vou levar esse bolo para gelar por no mínimo 6 horas ou 2 horas no freezer, tá, pessoal? Ou você pode fazer também de um dia para o outro. E
E o bolo ficou pronto, pessoal. Já ficou bem gelado, bem estruturado. Eu vou virar a forma aqui nesse prato de bolo. E eu vou começar a confeitar ele. Pessoal, eu utilizei 400 ml de chantilly, tá? Eu fiz um chantininho, eu acrescentei 2 colheres de sopa de leite em pó no chantilly ainda líquido. Então é só bater ao ponto de chantilly, que é o ponto quando ele não cai da espátula. Então aqui eu peguei uma espátula, eu estou alisando um pouquinho esse recheio para mim começar a cobrir ele com o chantilly. Pessoal, olha como fica perfeita a camada de recheio, super generosa. Então aqui eu venho passando a espátula por cima, eu vou fazer uma pré-camada de chantilly para dar uma alisadinha somente nele. Então não precisa ser bem perfeito, que é depois que a gente vai cobrir com mais chantilly e aí sim a gente vai fazer o alisamento. Só não adianta, né? Para fazer esse tipo de trabalho tem que ser com bastante calma. Então aqui o restante do chantilly eu transferi para uma manga de confeitar, sem o bico mesmo, e eu vou passar esse chantilly ao redor de todo o bolo até chegar ao topo. Eu prefiro fazer dessa forma, pessoal, porque aí eu vou ter uma milimetragem aí de chantilly bem certinha, tá? Mas se vocês quiserem, podem fazer com a espátula diretamente, mas assim ele fica com uma camada de chantilly proporcional. Então eu venho tirando aqui o excesso com a espátula e eu aliso o lado com uma espátula de textura lisa. Então eu venho aqui, ó, girando o bolo, tirando todo o excesso de chantilly e vou passando a espátula por cima e ele fica assim. Para ele ficar bem lisinho, pessoal, uma dica é você colocar a espátula em água quente e depois você tira um pouco o excesso e vai passando no bolo para ele ficar bem lisinho. Aqui eu só vou fazer um efeito mesmo com um pincel de silicone, então eu vou fazer só na lateral do bolo, eu vou girando o bolo e passando o pincel, muito simples. E depois, pessoal, eu vou estar colorindo esse bolo com pó de decoração azul anis. Use ele em 100 ml de álcool de cereais. E é só borrifar por todo o bolo até ele adquirir uma cor uniforme. Com muita calma, pessoal, porque ele não pode ficar ali algum cantinho, né, sem a cor. Pessoal, esse recheio quem escolheu foi o meu esposo e esse bolo também é para ele, porque ele fez aniversário, então eu estou fazendo um bolo masculino aí, bem simples, mas que fica bem lindo. Então, o bolo todo coberto com o nosso pó. Aqui eu vou colocar agora umas pitanguinhas em cima, branca, para dar um contraste aí nesse azul. Então eu vim fazendo todas essas pitangas, terminando as pitangas eu vou fazer umas conchas aqui no rodapé do bolo, né, para ficar mais bonitinho. E assim ele ficou, pessoal. O prato ainda ficou manchado porque ele tem uns desenhos e não é fácil tirar, pessoal. Então tira aí o manchado do seu prato com álcool de cereais mesmo. Mas esse prato desenhado fica meio complicado. E para dar um toque final, eu coloquei 2 morangos aí em cima, para dar um contraste ainda mais com o azul. Eu vou cortar uma super fatia para vocês verem que delícia que ele fica esse bolo, pessoal. Fica super generoso esse recheio. Esse bolo rendeu mais de 3 quilos, então é super econômico e também está fazendo esse bolo, pessoal. Pessoal, o morango com esse doce feito com um coco queimado fica maravilhoso. Fica perfeito mesmo. Então é isso, pessoal. Esse foi o nosso bolo de hoje. Mais uma opção aí para você estar fazendo. Que delícia que ficou, gente. Um bolo com um gosto maravilhoso. Pessoal, se você gostou desse vídeo, deixe seu gostei, se inscreva no canal se ainda não for inscrito, ative o sininho para não perder nenhuma receita. Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo.